Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Eu sou o seu irmão em Cristo, David Brito. E abra a sua Bíblia no Salmo 91, pois hoje vamos falar sobre um tema bastante tenebroso. Aqui seu irmão em Cristo, Felipe Lopes. No episódio de hoje, vamos tratar sobre a figura do diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas, seja lá quantos apelidos essa entidade possa ter, de quebra, desfazer certos mitos e crenças muito comuns no meio evangélico sobre esse tema. É isso aí, David. Vamos fazer uma explanação completa, desde a sua origem e todas as influências que essa figura sofreu até chegar em nós. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro que não estamos fazendo uma apologia a ele, nem muito menos negando a sua existência. Exatamente, Felipe. É uma figura controversa no mundo cristão e que a gente, antes de chegar naqueles estereótipos formados na cabeça do cristão moderno, que eu sei muito bem, você que está ouvindo agora, pode estar carregado com esses estereótipos do diabo. O diabo, aquele super ser, né, maligno, maldade pura, que tem praticamente a força para combater o próprio Deus. Calma, e até isso é um estereótipo que foi construído e que eu sei que às vezes é o que tu tem na tua cabeça, mas nós vamos tentar fazer aqui numa conversa legal, aí apresentando para você alguns pontos nas escrituras, de como até mesmo a figura, né, do diabo, ou a ideia da existência desse adversário, chegou por muito tempo sequer a ser percebida, né? E ele depois passa por todo o processo de identificação com aqueles povos, enfim, não somente o Israel antigo, e nós vamos estar explorando isso aí com vocês aqui no episódio de hoje. É isso aí, né? Vamos começar primeiro pela etimologia dos nomes, né? Satanás, Diabo e Lúcifer, que eu acredito que são os principais aí, né? Como a gente acabou falando anteriormente. Existem inúmeros chamados, apelidos dele populares, né? Mochila de criança, sete peles e por aí, né? O pessoal é bem criativo quanto a chamar, né? Alguns até criam por medo de chamar esse nome, né? A expressão popular de acho vem do medo de se falar diabo. E aí, David, qual é a etimologia da palavra Satanás? Como é que a gente encontra ela na Bíblia? O que significa? Toda vez que se tem ali a ideia de adversário, aquele que opõe-se, né, coloca-se para fazer oposição. O termo ali mais antigo, né, inclusive nós vamos encontrar com essa ideia de fazer oposição, de ser alguém que se põe em oposição. Inclusive, nós vamos encontrar a primeira menção a um nome que vai dar origem àquilo que nós chamamos de Satanás, né, é o opositor aí, lá em Números 22, por exemplo, 22. E esse nome Satanás, acho que é o mais usado, né? O diabo ele é bem comum, a palavra diabo aqui no Ocidente. Mas acredito que de modo geral, aí, global, Satanás é o que, vamos dizer assim, é o mais citado, né? Pelo menos literariamente. E vai ter essa ideia de adversário. E quando eu digo essa ideia, realmente, irmão, para quem está me ouvindo, não é um nome próprio, mas claro que a gente acaba usando. É quase que uma descrição, né? Um título, vamos dizer assim. Tanto que há pessoas e até seres que não são eles que acabam sendo identificados com essa descrição. É o caso aí, lá de Números 22. É isso mesmo, né? Temos 3 etimologias distintas. Satanás vem do hebraico Satã, que aí vai ser derivado para o grego Satana e para o português Satanás. Diabolos vem diretamente do grego, né? E Lúcifer vem do latim, da junção das palavras lute e ferre, que significa portador de luz. Ou seja, aí já abre uma luzinha, né? Se o nome Lúcifer vem do latim e a Bíblia foi escrita do grego e do hebraico, como que o nome próprio do diabo, como é dito na cultura popular, pode ser Lúcifer, né? A gente sabe que Lúcifer, eu acho que não é nem mais novidade, vem de um erro de tradução. Quando a Bíblia saiu do grego para o latim, foi se criada essa tradução Lúcifer e o Jerônimo e outros pais da igreja começaram a atribuir esse nome ao diabo.
quando na verdade é um nome até bonito, né? Nome bem comum naquela época. Tanto que existe um santo católico chamado São Lúcifer. Ele era uma pessoa comum, né? Não tinha nenhuma atribuição a algo ruim, que era uma pessoa boa e foi canonizado, ele santificado pela Igreja Católica. Você pode pesquisar aí a Catedral de São Lúcifer. Inclusive os seus discípulos, né, os seus devotos, são chamados de luciferianos. Mas eles não têm nada a ver com coisa ruim, muito pelo contrário, né? Buscam algo bom. Exatamente. Inclusive o nome Lúcifer, que muita gente até usa como acreditando piamente ser o nome do diabo, né? Que tem esse significado até bonito, né? De aquele que porta a luz, ou portador de luz. E é só para você ter uma ideia, aí os irmãos, né? Que até os nomes que muita gente acredita piamente que são bíblicos, na verdade não são. Como o irmão Felipe falou, o nome Lúcifer vai acabar surgindo na Vulgata Latina, né, a partir da tradução, porque não tinha como, por exemplo, tinha como identificar a expressão, né, portador de luz, ali referindo-se ao rei ali citado do texto, com apenas uma única palavra, que era a palavra Lúcifer. É comum, inclusive, que idiomas aconteçam de ter uma expressão lá naquela língua que eu estou traduzindo para a minha, e na minha eu tenho uma única palavra. Por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui, né? Eu tenho a palavra em português saudade, que ela não tem, por exemplo, no inglês, ela não tem em algumas outras línguas. E eu tenho que descrever no inglês o que eu estou sentindo falta de uma pessoa. E em português eu tenho uma única palavra para isso: saudade. Então eu consigo traduzir, às vezes, uma expressão, né, uma descrição com apenas uma palavra. Foi o que aconteceu aí no processo de tradução, né, que apareceu o nome Lúcifer, pelo que ele acaba significando. E acabou se colocando dessa forma. A palavra Satanás, como bem o irmão falou, irmão Felipe, acaba vindo aí do antigo hebraico, né, e o diabo derivando do grego. Não são nomes próprios, são descrições possíveis, né, naquelas línguas ali, só reforçando aí para os irmãos. E indo para a primeira menção do nome Satã, ele aparece como substantivo comum, né? E como já foi falado, Números 22 diz assim: "E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 servos com ele." Cita aqui aquela história da jumenta de Balaão, que ela acaba falando, né? E o anjo do Senhor, ele se coloca como adversário, se coloca na frente. E esse, no original, é Satã, ou seja, a primeira pessoa, se é que assim a gente pode falar, a ser chamado de Satanás da Bíblia, é o próprio anjo do Senhor, para mostrar que é apenas o adversário, né? Ele, no original está Satanás, mas foi traduzido por adversário. E esse substantivo comum, ele vai se repetir durante várias passagens da Bíblia, ou seja, ele não aparece como um ser ontológico, né, como uma pessoa de fato, e sim ele era uma característica de qualquer pessoa que se coloca como adversário. A gente tem até a citação do próprio Jesus, quando ele fala para Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Ele não está dizendo que Pedro estava possesso ou Pedro era o próprio diabo, né? E sim, ele estava se colocando como adversário. Então ele é utilizado durante várias vezes e várias passagens bíblicas aí no Antigo Testamento, é utilizado essa expressão, esse termo Satã. Inclusive, essa passagem de Pedro é um pouco até triste, né? Vamos fazer aqui um texto fora de contexto dentro do episódio aí do EBcast, em que pregadores afirmam com veemência que o Satanás tinha, nesse momento, possessado Pedro, ou influenciado Pedro, né? Pedro estava debaixo de influência maligna. Não, irmão, Jesus, em momento algum, ele fez alguma afirmação do tipo. Quando o próprio Jesus fala, né, a palavra para trás de mim, Satanás, é como se ele estivesse dizendo: para trás de mim, adversário, porque Pedro queria se colocar como adversário, né, opondo-se à obra praticamente da redenção pelo sacrifício que estava prestes a acontecer. Não se pode afirmar isso, né? O Pedro estava possesso, era o tinhoso que estava no ombro dele. Não,
esquece isso, tá? Isso é invenção de pregador, querendo dar impacto na sua pregação, porque a Bíblia não afirma isso, que fique bem claro. Tem um texto também lá em 1 Samuel 29:4, que mais uma vez a palavra Satã é utilizada como adversário, dessa vez para um ser humano, né? No caso o próprio Davi. Diz assim: porém, os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar esse homem, para que ele se torne para o lugar que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Até aqui. Então é o texto em que o rei Davi, né, ainda não rei, ele está, digamos, tutelado, está sendo cuidado pelo rei de Gate, que é dos filisteus. O Saul persegue tanto que ele vai lá para os inimigos tentar fugir do próprio Saul. E lá ele é acolhido pelo rei de Gate e, né, luta as suas pelejas e tal. E aí ele vai se reunir, os príncipes dos filisteus, contra o povo de Israel. E tá lá, aparece o Davizão lá, fingindo que vai lutar pelo povo filisteu contra o povo de Israel. E aí os caras ficam, não, esse cara aí matou vários filisteus. Lembra daquele episódio lá do EBcast que eles falaram que pegaram 200 prepúcios filisteus? Então o cara é matador da nossa gente. Então ele não vai pra guerra com a gente porque ele vai se tornar um adversário, um Satanás contra nós, e vai se emboscar. E aí Davi não vai, né? Tem todo aquele caso. Mas só para citar que esse texto também fala a palavra Satã, se referindo a Davi, ou seja, sempre é utilizado como um adversário, como já citamos aí 3 vezes. Exatamente, e aí conforme nós vamos avançando na história de Israel, a gente vai perceber que essa citação da palavra que vai dar origem ao nome Satanás, ele é sempre atribuído a pessoas que se colocavam naquele momento ali, ou então eram preteridos como sendo adversários. Nós não vamos ter ainda uma citação aí direta nesse período de um diabo, né, de se manifestando e tal, como opositor do povo de Deus, como muito gostam de falar aí os irmãos. Inclusive, alguém pode perguntar, mas irmãos, e quem realizava o mal? Quem fazia o mal? Quem fazia as pessoas de guerrearem, se matarem? Olha, por mais que vocês se escandalizem, irmãos, por um bom período de tempo, o Israel antigo, os antigos hebreus, acreditavam que do Senhor procedia tanto o bem quanto o mal. O Senhor era quem promovia a calamidade e também a bonança. Então, infelizmente, se tu se escandaliza ou não tinha essa noção de que o diabo tinha poder suficiente para se opor a Deus ao nível de vamos dizer assim, destroçar os seus planos para o Israel, né, para promover o mal em detrimento do bem que o Senhor causara. Ali era afirmado e até dito, por exemplo, no livro de Isaías, que Deus era quem promovia tanto o bem quanto o mal, né, para a punição daqueles que mereciam. É isso mesmo. Por exemplo, uma das maiores desgraças para o povo judeu foi o cativeiro babilônico. E nós vemos que tem N profetas que profetizam que aquele mal viria do Senhor, Jeremias e vários outros. Ou seja, os judeus sabiam, no momento que eles foram para o cativeiro, que era o Senhor que estava punindo eles, não atribuíam a um diabo. Como, por exemplo, as igrejas hoje fazem, né? Qualquer coisa é o diabo. Perdeu o ônibus é o diabo, tropeçou é o diabo, não deu certo alguma coisa é o diabo, ficou doente é o diabo. Não, os judeus na época não. Todo o bem e todo o mal era atribuído à ação divina. Inclusive, falado isso claramente em Isaías 45:7. Vou até citar o texto aí para os irmãos que estão ouvindo, e aparece aí também na tela. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45 e o verso 7. Exatamente para mostrar que do Senhor nada escapava-lhe das mãos. Ou seja, não tinha essa de Deus dizendo, eu dei uma mancada e Satanás começou a aprontar para ali. Ou seja,
uma oposição ao nível do próprio Criador, isso não existia, né? Eles mesmos tinham essa noção de que o mal também era o Senhor quem o fazia e o promovia para que em determinada situação o povo até mesmo fosse, né, vamos dizer assim, conscientizado da sua condição de desobediente. E aí ele não tinha um problema em admitir isso. Só que na nossa cabeça ficou tão romantizada essa questão do ser bom, né? Bonzinho e tal. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que a gente projeta toda a questão do mal na figura do diabo. E não, o diabo é o mal e Deus é o bom da história, irmão. Cuidado, porque essa visão aí é ambígua, né? Simples dessa forma, ela é uma visão construída muito recente comparado a, de fato, a visão mais antiga, né? De como é que Deus realmente era, por exemplo, para os antigos hebreus. Olha só, acho que um texto muito comum é o texto de Jó, com a questão onde aparece ali o diabo, porém você não vai ver o Jó atribuindo ao diabo ali, que aparece Satanás, atribuindo a ele aquele mal. Ele vai atribuir esse mal ainda ao Senhor, e mesmo o livro tendo citado a Satanás. Exatamente, né? Com o passar do tempo, que foram atribuindo, né, não mais a pessoas, né, usando como um substantivo comum ou um adjetivo daquele que se fazia adversário, ou como a gente diz, né, do contra. Com o tempo eles acabaram absorvendo essa ideia, muito pelo contato com a cultura persa. Os irmãos aí conhecem bastante a figura de Nabucodonosor, que foi o primeiro império que ficou cativo, né, que prendeu o povo de Israel, levou lá para a Babilônia, e depois ele caiu e assumiu Ciro, né, da Pérsia. Esse Ciro é que dá a ordem para o povo voltar para Jerusalém e construir o templo, né? E o povo acabou tendo bastante contato com essa cultura persa. E na cultura persa, sim, né, tinha esse antagonista. No começo eles eram monoteístas, acreditavam num só Deus. Inclusive alguns dizem que bem antes dos judeus, né, alguns não atribuem ao judaísmo essa crença, essa exclusividade ou essa primazia de crer em um só Deus. E com o tempo, né, era o único Deus chamado Ahura Mazda. E depois ele acaba ganhando um inimigo de igual poder, né? Então os persas eles trazem essa ideia de batalha cósmica, né, e de um adversário para o próprio Deus. Tanto que tem até um texto, vou citar aqui um parágrafo do livro chamado Os Outros da Bíblia, do André Heinkel. Diz assim: porém, os persas podem ter mostrado aos judeus que há mais no mundo do que os nossos olhos podem ver. Tomemos a questão de anjos ou demônios no Antigo e no Novo Testamento. Os anjos aparecem em ambos, mas com relação aos demônios, o assunto fica bem mais complicado. No Antigo Testamento, eles raramente aparecem, e sempre de maneira dúbia, como um espírito mau da parte de Deus. A personificação do diabo entre os filhos de Deus, citando Jó, ou em potestade em conflito contra os enviados de Deus. E só. Se considerarmos demônio no sentido de anjos malignos atuando no mundo, influenciando para o mal e até possuindo eles mesmos fisicamente pessoas, eles definitivamente não aparecem no Antigo Testamento. Olha só uma afirmação bem forte, né? Eles, como nós conhecemos, ou como é desenvolvido no Novo Testamento, eles não aparecem, demônios. Nós podemos falar aqui, já falamos de Jó e de Zacarias, são textos poéticos, o primeiro, e o segundo são proféticos, ou seja, mesmo que apareça ali um anjo vindo da parte de Deus, ou, né, um anjo com armadura, eles entenderiam como algo figurado e não como algo literal, não que haja um ser antológico a Deus, né, um ser ali que seja o arqui-inimigo de Yahvé. Essa ideia parte muito do contato com os persas. Nós podemos observar, por exemplo, na própria Bíblia. Lá em 2 Samuel é dito que quem manda Davi enumerar o povo é o próprio Deus. E lá, depois do contato com o exílio babilônico,
Já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Ou seja, a primeira visão do autor bíblico antes do exílio era que Deus que havia mandado, né? Como a gente falou, tanto bem quanto mal vinha do Senhor. E depois já é o diabo, Satanás, um opositor que incita a Deus, ou melhor, a Davi, a enumerar o povo. E aí alguns acreditam, né, os mais críticos, que isso aí é uma contradição bíblica. Aqui tá mandando, né, dizendo que é Deus, aqui tá dizendo que é o diabo. Então a Bíblia se contradiz. Não, é só diferentes perspectivas, né, a cultura já influenciada pela outra. E também nessa época os judeus eles acreditavam que o diabo era um agente à parte de Deus. Você vê que, né, ele é mandado para testar Jó, e aqui ele é mandado para, né, acender-se contra Davi e fazer ele enumerar o povo. Ou seja, para o judeu até hoje o diabo ele existe, mas ele é apenas uma pessoa, um ser, um anjo que faz o que Deus manda. Não é alguém rebelde, como, né, no cristianismo, né? Exatamente. E só para reforçar para os irmãos, o texto que o irmão Felipe citou, 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, em que um diz que foi o Senhor que incitou Davi a fazer um censo contra Israel, e assim tem toda uma calamidade que vem disso daí, porque foi um erro. E no outro texto, que é o de Crônicas, já diz que foi Satanás que incitou Davi. Só para reforçar, tá? Ele está se referindo ao mesmo episódio, tá, irmãos? De repente o irmão aí que não prestou muita atenção, só leu a Bíblia aí naquele jeito corrido, que eu sei que tem irmão que leu a Bíblia só naquele jeito corridão, assim mesmo, para dizer que leu, né? Devocional de manhã. Irmão, 2 Samuel tem algumas histórias ali dos primeiros reis de Israel, que em Crônicas repetem-se esses mesmos episódios com um pouco mais de detalhes, né? Ou seja, outro escritor em outro tempo que está escrevendo o mesmo episódio. Por isso, inclusive, muito importante esses versos em que o que é falado em 2 Samuel 24 é citado novamente em 1 Crônicas 21, que o irmão Felipe citou, para mostrar que de fato é visão, é perspectiva. O próprio livro de Jó, que no livro está escrito de forma ali denotativa mesmo, Satanás foi diante dos filhos de Deus e aí começa a inquirir, né, sobre o Jó, que era fiel só porque tinha muitas coisas. Aí você vai ver, por exemplo, o Jó depois, que soube de todas as suas perdas e tudo, falando: o Senhor quem me deu e o Senhor tomou. E aí em momento nenhum você vai ver Jó atribuindo a sua mazela, o seu estado de calamidade, de perda ali, a um diabo, a um Satanás. Aí alguém pode olhar inclusive para isso e perguntar: como é que pode, no mesmo livro, para o Jó ele não estava nem aí, não existia um Satanás. Podia até ter uma ideia que existia, mas ele sabia que aquela provação vinha do Senhor e não, né, de um Deus mau, uma entidade mal ao ponto de fazer oposição a Deus. Senhor, me socorre, que o diabo está me matando. Não existia essa visão ali de Jó, irmão. Acho que dá para ficar bem claro. É só ler o capítulo 1, por exemplo, e em seguida ali até o 3 que você percebe, né, que apesar de não negar, né, a ação de Satanás para trazer aquela calamidade, o Jó não atribui a ele protagonismo naquele desastre todo. Infelizmente, coisa que os crentes fazem bastante. E é verdade, David. E a respeito do nome Beelzebu, lá citado no debate de Jesus com os fariseus, né, que ele expulsava, segundo os fariseus, os demônios por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. De onde veio essa ideia? Israel sofreu aí durante muito tempo, né, com a questão de quedas constantes, né, e recaídas, aliás, constantes na idolatria daquela região ali do Mediterrâneo e tudo. E para quem acho que já leu o Velho Testamento pelo menos uma vez, sabe muito bem que a presença de uma entidade chamada Baal, né, e até localmente ali para aqueles cananitas Baal-Zebu, era muito persistente no meio de Israel, fazendo com que a nação às vezes cedesse assim massivamente à veneração dessa entidade. Era uma entidade que, claro, seduzia, porque era uma entidade da fertilidade, da terra, né?
até mesmo venerado a partir de rituais com orgias e tudo, enfim. Então Israel sofreu muitas recaídas, isso trouxe muitas consequências. Conforme o tempo passa, os hebreus vão sofrendo ali ataques, eles atacam, dominam, são dominados, vão para o cativeiro, voltam do cativeiro com uma outra visão de mundo, culturalmente mudada, enfim. Eles entendem que a consequência de terem cedido tantas vezes para a idolatria local ali ao redor de Israel, principalmente ao Baal Zebub, eles acabam fazendo a coisa que praticamente muito crente faz, que é demonizar o outro, na tentativa de, pelo menos aquela geração e as próximas gerações não mais flertarem, né, com aquela idolatria ali e caírem novamente. Mais uma vez, aqueles filhos cairão igual os seus pais e os pais dos seus pais. Não. Então eles meio que acabam transformando essa entidade ali em um tipo de chefe dos demônios, né? Como inclusive falado ali no Novo Testamento. O Baal Zebul acaba se tornando e configurando-se para essa entidade nova agora chamada o Beuzebu, né? Inclusive chamaram o próprio Jesus de Beuzebu. É igual o pessoal, né, quando tá com raiva chama o outro de demônio, sua peste, seu diabo, seu satanás, né? Tipo, foi o que acabaram fazendo com Jesus ali. Exatamente, né? Como tu falou, é muito comum uma cultura demonizar o Deus da outra, né? E a gente vê que esse contato com o povo cananeu, principalmente, filisteu, ele é muito dúbio, né? Ele é um relacionamento de amor e ódio. Uma vez ele é meio uma tentativa de miscigenação, a gente vê que o próprio nome Baal ele acaba sendo atribuído em muitas passagens ao próprio Deus de Israel, e o outro eles acabam depois, com o tempo, né, se separando e chamando ele de diabo ou de príncipe dos demônios, né? Eu lembro daquele caso lá no primeiro capítulo de 2 Reis, né, que o rei Acasias adoece e manda os seus servos consultarem a esse Baal Zebud. E aí o Elias vai de encontro a eles e fala, não tem Deus em Israel para você consultar lá o Deus de Ecrom, né, dos filisteus? Pois avisa o rei que da cama que ele subiu ele não vai mais descer. E aí ele ia morrer naquela mesma doença e acabou morrendo, né? Ou seja, principalmente a gente vê também Elias, ele confronta bastante esse Baal, né? No Monte Carmelo, por exemplo, famoso confronto, né, contra 450 profetas de Baal. Também ele manda o povo decidir, é Baal ou Deus de Israel, né? Porque o povo estava achando que era a mesma coisa, né? Até a gente pode encontrar em achados arqueológicos descrições de que o Deus de Israel havia uma esposa, né? Que tinha uma esposa e era Azera, que na verdade era esposa de Baal. Ou seja, em algum tempo houve uma miscigenação, uma troca de deuses e entidades muito grande, né? E aí depois, ainda bem, né, viraram aí, se separaram e aí acabaram exagerando depois e dizendo que era o próprio diabo ou o príncipe dos demônios, né? Isso é bem comum realmente, como o Felipe citou. Tudo a culpa é minha. Não, eu tô de boa lá no meu lugar, lá vem. Não, a culpa é do Satanás. Ah, e for Satanás. Ah, eu capiroto. Tudo. A culpa é minha. Chegando nesse ponto do episódio, tem irmãos perguntando assim, mas irmãos, e aí? Tá dizendo na Bíblia, né? O diabo, você está dizendo que o diabo, né, não apareceu desde o início, os próprios judeus nem sabiam da existência, né, atribuíam ao Senhor todo o mal, mas eles escreveram, tá lá, olha o diabo, irmão, lá no início do Gênesis. Para começar, essa serpente, os judeus não vão, por exemplo, dizer que era o diabo, né? Principalmente os antigos hebreus, eles não vão dizer que era o diabo. Essa associação ela é muito posterior, bem mais à frente. Inclusive, isso você só vai ver ela veementemente na Bíblia escrita lá no final, em Apocalipse, ainda, né, ali com João. Mas os antigos hebreus não faziam essa afirmação. Eles vão dizer que a serpente era apenas ali a manifestação da tentação ali para poder promover a questão, né,
da prova de fidelidade dos humanos, de Eva ali e Adão para com o Senhor. Então eles não vão dizer que ali era o diabo. A maior prova disso é que realmente depois daquele episódio você não vai ver, né, o diabo ali presente no texto realmente da Torá, né, e dos demais livros e tudo, como o irmão Felipe bem citou, só aparecendo novamente como realmente pessoa, né, com um ser realmente pessoal, Jó capítulo 1 e 1 Crônicas 21, onde vai citar ali, incitou, né, a Davi a fazer o censo e tudo. E posteriormente, antes de Jesus ali um pouco, né, 5 séculos antes de Jesus, já em alguns profetas, é o caso de Zacarias, por exemplo, né? Se você for ler Zacarias 3, tem uma descrição lá interessante. Eu vou até ler para os irmãos aqui. Estou com o texto aberto, mas no caso é NVI aí, de repente para quem for checar, vai aparecer na tela para vocês no formato NVI, tal como eu estou lendo aqui. E depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda-o, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Ou seja, inclusive é até confusa a linguagem, eu sei, para algum crente que lê e diz, mas como? Está dizendo lá, o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás, e fica ali, né, meio que na linguagem dúbia e tudo. Depois a gente entra até no outro episódio sobre a questão do anjo do Senhor, essa manifestação de Deus de forma visível, que era bem comum lá no Antigo Testamento. Mas Satanás estava ali para fazer o seu papel, né? Aparece ali no texto de Zacarias, que era justamente o que diz aí no texto, de acusar, certo? Que fique bem claro, de acusar. Até aqui, irmão, até o momento aí que aparece nesse período antes de Jesus, dá a impressão de que essa figura do diabo nas escrituras é o ser responsável por promover a tentação ou acusar, né, e assim promover, vamos dizer assim, ser o agente que vai estar ali, né, sendo aquele que está, vamos dizer assim, gerenciando toda aquela prova e tudo, na medida em que o Senhor assim permite. Até aqui isso é o que nós entendemos e não passa disso. Não adianta tentar colocar, né, de repente a tua visão de batalha espiritual aqui no Velho Testamento, porque o próprio Velho Testamento tem esses textos que nós já citamos aí, alguns deles, mas não passa disso. É isso e acabou. O diabo não estava lá no Golias, o diabo não estava lá no Saul, não, a Bíblia não fala essas coisas. Não adianta ficar inventando e fazendo moda em pregação para ficar impactante tua mensagem, que não é isso que fala a Bíblia só fala isso. Ele acusa, vai diante do Senhor e com o Senhor pega a permissão para ir fazer o que ele precisa fazer. Só isso, é o que a Bíblia afirma, é isso, certo? É isso mesmo, né? Lá no jardim, a própria citação lá que tu falou do jardim, o texto lá de Gênesis 3 diz claramente: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus havia criado. Eles tinham a ciência, o pensamento que era só um animal, não era um ser que estava por detrás do animal, né? Sempre os pregadores, quando citam isso, né? Aí quando Adão come do fruto, aí vem a punição. Adão foi punido dessa forma, e Eva foi punida dessa forma, a serpente dessa forma, e o diabo que estava ali. Não, olha só, você está colocando um elemento do texto que não está no texto. O diabo não está aqui. Eu sei que, é claro, nós lemos o Apocalipse, diferente dos judeus, né? Nós entendemos que ele era a antiga serpente, mas os judeus daquela época não atribuíam, né, como a gente falou, de toda essa origem. E até algo bem sadio, né? A gente tomar responsabilidade pelos nossos próprios erros ao invés de estar culpando terceiros, né? Agora a gente poderia falar, já que a gente fez toda essa análise, essa explanação da origem do diabo, né? Como surgiu o termo, o que significa cada nome, né? Como esse conceito foi evoluindo com o tempo. A gente poderia falar sobre agora os conceitos que temos hoje.
conceitos antibíblicos, principalmente, né? A ideia, o imaginário que nós temos sobre o diabo, né? Como a gente poderia começar isso, David? Acredito que colocando logo óbvio, né, Felipe? Muita gente acredita que o diabo é uma figura que consegue ter um poder quase praticamente igual a Deus, ao ponto de fazer oposição ao próprio Deus. E o mundo tá desse jeito. É muito comum, inclusive, né? A gente olhar os irmãos fazendo essas falas. Olha, irmão, o mundo tá desse jeito. Meu Deus, o diabo tá acabando com tudo. Tá muito poderoso. O poder dele tá crescendo. Irmão, calma. Não é bem assim. O mundo ele tá desse jeito como uma consequência, né? Quase que em efeito cascata e tudo. Desde a queda até, enfim, passando por um monte de processos. E não porque o diabo está ficando mais poderoso ou tem um poder igual ao do Senhor, né? Que fique bem claro. Porque eu digo isso, parece até óbvio, mas parece que na cabeça do crente é necessário, né, eu falar isso, porque na cabeça do crente o diabo é muito, mas muito poderoso e quase igual a um Deus. Não, irmão, mas diz lá que o Deus deste século, irmão, qualquer coisa pode ser um Deus se for atribuído assim. Inclusive está lá escrito dessa mesma forma como é escrito os deuses do passado, um Deus com D minúsculo e tudo. A gente sabe muito bem, como cristão, que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, né? Um Deus no teu coração, seja ele personificado na forma física ou não, né? E ele é falado dessa forma também, o Deus deste século. E até mesmo ali no Novo Testamento nós vamos ver Satanás chegando com Jesus, né, na tentação do deserto chamada, e ele fazendo de novo aquilo que nós já citamos aqui no Novo Testamento. Tentando. Só isso. Não vai para cima de Jesus com uma faca, não joga Kamehameha em Jesus. Ele simplesmente vai tentando Jesus na sua humanidade, né, naquilo que era para fazer. É repreendido e pronto. Sai de cena. Simples assim, tipo o que aconteceu com o Jó. O Jó não atribuiu a ele protagonismo das suas provações, saiu de cena, cumpriu seu papel. Ele ficou ofendidinho com isso? Não. Ele simplesmente cumpriu aquilo. Gente, querer questionar esse comportamento de Satanás, até o momento, o que nós temos de texto bíblico é isso. Querer questionar esse comportamento de Satanás porque ele é mau, é porque ele quer se vingar porque não deu certa rebelião dele, irmão. Esquece esse negócio de rebelião de Satanás, que isso daí acho que é mais cinematográfico do que bíblico, né? Tá? Inclusive, nós nem citamos aqui o texto de Ezequiel 28, Isaías 14, porque, gente, pra mim é óbvio que aquele texto sequer não tem nada a ver, não está descrevendo Satanás, não tem nada disso, como vocês bem viram, como é o caso de texto de 2 lá de Crônicas 21, a Bíblia não tem problema nenhum em citar Satanás quando ele agiu, né? Inclusive um texto bem antigo lá, Crônicas 21. Então, por que não citaria lá em Ezequiel? Como citou em Zacarias, né? Inclusive, profetas ali que são levemente contemporâneos, vamos dizer assim. Então, esquece Ezequiel 28 como sendo uma queda de luz. Irmão, não viaja, pelo amor de Deus. Não viaja. Nem Isaías 14 também, pelo amor de Deus, não viaja. Por isso que a gente nem foi pro texto, né? Por quê? Porque não é, irmão. Tá? Não é. Onde é e acabou. E onde não é, não adianta estar inventando, tá? Esquece aquelas pregações maluquinhas que tu tem ouvido por aí. Eu sei que tem muito na internet que gosta de estar ouvindo e procurando. Enfim, é só para você entender como ele tem esse papel e é reforçado com o próprio Jesus, que é o de tentador, acusador, né? É isso. E o próprio Jesus chega a falar uma outra fala dele, inclusive citando Pedro, dizendo: Pedro, Satanás pediu para te peneirar igual trigo, né? Ou seja, ele já foi de novo fazer aquilo que ele foi fazer lá em Jó 1. De novo, subiu. Rapaz, tem um caboclo ali que eu queria fazer um teste com ele, Deus. E aí é quando Jesus intervém. Não, aqui não. Nós vemos isso, né, aí no Novo Testamento, ele fazendo o seu papel. Pois é, lá em Mateus, que tu falou da tentação no deserto, os escritores, né, que são citados várias vezes, principalmente Mateus, ele chama de tentador. Ele não chama de Lúcifer, de diabo, de Beelzebub. O próprio Senhor Jesus que vai falar Satanás, assim como ele fala para Pedro. Ou seja, essa ideia de que o nome dele é diabo, Satanás, ela é mais uma vez errada. É só um título, né? Qualquer pessoa pode se fazer Satanás. Mais uma vez, deixando bem claro que nós acreditamos na existência dele, tá, irmão? Nós só não superestimamos como as pessoas, porque muitos nessas... diante dos fatos que a gente estava dizendo aqui, eles acabam
dizendo que Satanás não existe, né? Que é apenas é só uma ideia, né? E é de fato um ser criado pelo próprio Deus. Só não é todo poderoso como o próprio Cristo, né? Que muitos acham que tem que estar orando em jejum, em oração, para fortalecer o próprio Deus nessa batalha contra o diabo, né? Que Deus ele perde ali, ele ganha, mas lá no segundo tempo, né? Uma cabeçada ali no finalzinho, com muito esforço, né? A gente falou do contato dos judeus com outras culturas. No contato com a cultura grega, né, a partir da conquista por Alexandre o Grande, depois vem os seus generais, né, aquele processo de helenização, a figura do diabo acaba ganhando esses contornos, né, de o rei do inferno. As pessoas acreditam que o diabo está lá no seu trono, no inferno, né, ardendo em chamas, e que ele vai torturar as pessoas, né. Inclusive na série Lúcifer é uma das coisas que ele diz, né, que ele tem o prazer em punir as pessoas e tem essa habilidade. Quando na Bíblia a gente não vê Satanás punindo diretamente no inferno. A gente vai ter um webcast só sobre esse local, né, entre aspas, inferno, mas já fica aí, né, esse spoiler que Satanás ele não está preso no inferno e nem tem domínio sobre ele. A gente vê lá em Apocalipse que ele vai ser lançado no lago de fogo para ser, né, atormentado com os demais ali, a besta e o falso profeta. Ou seja, ele não tem domínio sobre o inferno. Essa ideia é do Hades. Hades, que era o rei do submundo. E as pessoas acham que quando morrem vão para o inferno e já vão sendo torturadas pelo diabo. Isso é mais uma mitologia e mais uma crendice popular. Não tem nenhum amparo bíblico, não tem nenhum versículo, nenhuma passagem que você vai ver o diabo atormentando uma pessoa no inferno. Nem naquele texto, né, do rico do Lázaro não é uma figura com espeto, com garfo, com tridente espetando alguém, né? Isso aí só tem em desenho, meu irmão. Você tem que aprender a não assistir desenho e achar que é um conhecimento bíblico para sua vida. Muito do que as pessoas têm na cabeça, e aí vamos colocar centralizando aqui no nosso público, que são os cristãos, né? Principalmente cristãos protestantes. Se você também é um católico que estiver ouvindo aqui, não tem problema nenhum. A linguagem aqui é genérica para todo mundo entender, que mostra ali na literatura, no cinema, a imagem de um diabo que tem esse prazer em torturar, que habita o submundo e sentado em um trono, né, recebe as almas ali para ir fazendo um tipo de julgamento, né, que não existe na Bíblia, como bem falou o irmão Felipe. Irmão, essas noções que às vezes as pessoas sonham, tem supostas visões, né, são informações que estão ali internalizadas no subconsciente, expressadas aí na forma dessas visões e tudo, né. E depois eu vou te citar aqui uma situação bíblica de como o subconsciente tem o poder de modelar o formato das coisas e percepções. E faz com que as pessoas acabem acreditando nisso piamente. E sem consultar as escrituras, elas ficam afirmando essas coisas. Tu vai pro inferno e tal, e dançar com o diabo no fogo do inferno. Como eu já vi gente falando frases terríveis como essa. Irmão, não tem isso. A Bíblia não te diz isso. Certo? Fique bem claro. Como o irmão Felipe bem falou, o contato com as culturas externas alheias, no período, por exemplo, em que a expansão, né, grego-macedônia, que ela acaba atingindo o mundo judaico, passa para dentro do mundo judaico essa ideia de submundo também, que existia dentro da cultura grega, onde era governado por um diabo? Não, pelo deus Hades, que era quem guardava o submundo. E não, o Hades não é a versão do diabo da cultura grega, para quem não sabe. Era mais fácil o Ares, o deus da guerra, ser o diabo do mundo grego do que o Hades. O Hades era um cara de boa, né? Tava ali mesmo para guardar o submundo, ele era a área dele e acabava, e só isso, né? Era um cara de boa, ele não era aquele estressadinho que aparece inclusive no desenho da Disney, lá do Hércules, inclusive. Aquilo ali é totalmente estereotipado, tá, gente? É uma junção do diabo mítico, né, supostamente bíblico, como nós já falamos para vocês aqui, não é assim dessa forma, com o Hades ali da cultura helênica, né, da cultura grega.
Alguém pode perguntar assim, meu irmão, mas e o diabo ali no Apocalipse e tal? Ele tá mostrando ali que ele vem com tudo, né? E vem com espada, com lança e tudo. Irmão, presta bem atenção, de novo, se tu não tá sendo levado pela tua lente estereotipada do ser. Eu estou dizendo isso bem lentamente para ficar bem claro. Apocalipse, ele vai nos mostrar, começando pelas cartas às igrejas ali da Ásia, até o final, como o Senhor vai agir no final de tudo para que a Terra passe por um tipo de, vamos dizer assim, de processo a nível global, universal, né, para livrar, né, essa Terra, depois que será renovada na nova Terra, das consequências que o pecado trouxe. Todo o protagonismo está com o Senhor ali, apesar de alguns personagens que ali nos são mostrados acreditarem estar usando aquilo como oportunidade para poder dominar tudo. A besta, o falso profeta, né? E aí o diabo dá seu poder à besta e tudo. Mas como você percebe, todo o Apocalipse ele é o protagonismo de Deus sobre vamos dizer assim, o final, né, desse período de existência, desde a queda até aquele ponto ali. É isso. Não é o protagonismo de Satanás. Irmão, tu tá... Quem pensa que é o protagonismo de Satanás, onde ele vai aparecer com... Irmão, tu tá demais. Olha, tu tá quase tendo esse ser como teu ídolo, né? Então, cuidado nessa interpretação estereotipada dele, mesmo no livro de Apocalipse, onde é bastante citado. Tem aquele filme bastante conhecido, um dos melhores filmes, inclusive, do cinema brasileiro, O Alto da Compadecida, né? Que aparece lá o julgamento final com o diabo, o Jesus moreno, a Nossa Senhora e tudo, né? Então é bem essa visão estereotipada. Inclusive tem uma coisa que ele fala interessante, né? Que as pessoas começam a elogiar a beleza dele, que não achavam que era tão bonito assim, né? E aí ele fala, viram, o diabo não é tão feio assim como dizem. Por que a gente tem essa ideia? Também parte da cultura grega, porque a cultura grega achava que o bom deveria ser belo e o mal deveria ser feio, né? Então, se algo era bonito, necessariamente era bom. Tanto que os deuses eram retratados, como a gente já falou no último EBcast, de forma, né, bela, humana, né, porte físico bem elevado e tal. Ou seja, a gente normalmente quando se pensa no diabo, se pensa em algo feio, né, com chifres, vermelhão, com cauda e tudo, e até pessoas que veem tem certo tipo de visões e veem algo feio, tipo, sei lá, aqui no norte acontece muitas visagens, né? E a frente, poxa, eu já vi o diabo, porque era feio, era preto, era chifrudo, não sei o que. Ou seja, porque tá na nossa cabeça que algo feio, algo mal necessariamente venha a ser feio, né? E a Bíblia não dá a descrição do próprio diabo. Ela não fala que é bonito, que é feio, que tem asas, né? Ela cita a serpente e o dragão vermelho que é atribuído a ele, né? Tanto que ele acaba ganhando essa coloração com o tempo, né? Com as retratações, como lá em Apocalipse está dizendo que o dragão é vermelho, o diabo também deve ser vermelho. Começaram a pintar ele, começar a ganhar chifres, né? Principalmente associado a bode, né? Que era um animal que com o tempo acabou sendo associado ao satanismo, à bruxaria e tudo. Ele acabou ganhando esses chifres, cauda e a coloração vermelha com o tempo. Mas a Bíblia não descreve, então esse Satanás que a gente tem na nossa ideia é fruto de mitologia novamente. Infelizmente, e como eu falei anteriormente, é reforçado pela cultura pop, né? A antiga cultura, vamos dizer assim, entre aspas, pop, que era a literatura, né? Inclusive, vou citar aqui 2 obras que quem quiser procurar pode inclusive confirmar. Quando você lê as obras, ou pelo menos um resumo crítico aí da obra, você vai perceber que parece muito com as benditas visões, que supostas visões que muita gente diz que tem tido, né? E que é arrebatado e faz turismo no inferno. Aí tem gente que já desceu mais de 15, 20 vezes lá, foi e voltou. Foi e voltou, meu Deus do céu, já tem passe livre. Por exemplo, que é a obra O Inferno de Dante, né? Dante Alighieri. E nós temos o Paraíso Perdido, de John Milton. Essas 2 obras, inclusive, elas são as que praticamente modelam o conceito moderno do diabo.
praticamente. Irmão, né? Não, mentira, eu nunca li a obra. Irmão, não precisa ter lido para ter pegado as impressões dessas obras. E eu te provo. Todo mundo aqui já, por exemplo, tem a noção de conto de fada, né? Como é o caso de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Mas você já leu alguma dessas obras? Eu sei que aqui quem está nos ouvindo vai dizer que acho que a cada 10, 9 nunca leu. Mas conhece as histórias. E as impressões de Príncipe Encantado, aquela coisa toda, né, tá impregnado em você. Né? Então você projeta isso até mesmo para suas relações pessoais. Olha, tem crente, por exemplo, que cita os filmes modernos atualmente de princesa, né, da Disney e tal. Tá vendo só? Temos até aí a nossa famosa ministra que citou lá que a personagem Frozen era lésbica e tudo, só porque não tinha um príncipe. E na verdade o filme não é sobre isso, o filme não promove isso, ele só está tentando dizer que eram duas moças que não estavam dependendo, né, de uma ajuda externa, né, tipo de um príncipe de outro reino, para ajudar a resolver os problemas locais, é só isso. Né? Então, para te ver como às vezes essas histórias da literatura e do cinema também, elas criam em nós perspectiva de mundo e impressões, né? E inclusive essas obras que eu citei, Paraíso Perdido de John Milton, né? Aí da literatura inglesa, O Inferno de Dante, eles vão criar essa ideia do inferno como um reino de chamas dominado pelo diabo, e o diabo está lá reinando soberanamente. Irmão, cuidado com essas visões. Pessoas que dizem ter sido arrebatadas e foram levadas no inferno e vêm descrevendo exatamente isso. E, gente, ela só tá. Eu não vou dizer que elas não tiverem transe nenhum, né? E não foram. Mas elas só estão descrevendo aquilo que está no subconsciente delas, que parte da cultura popular, né? Da cultura aí pop, vamos dizer assim, da literatura, né, comum. Então, cuidado com essas coisas, porque não tem nas escrituras. Não está dizendo isso nas escrituras. O inferno reinando, sendo reinado, aliás, por um diabo. Não está dizendo isso. Exatamente, né? E como a Bíblia não cita a origem do diabo. Esse dia tu falou do Caio Fábio, né? Ele falou que a Bíblia não diz e a gente não deve estar preocupado com a origem do diabo, né? A gente não pode ter essa fascinação como alguns têm, né? Que pegam uma pregação inteira de 2 horas e ficam criando mitologias aí, como a gente sempre falou, né? Que ele foi criado bonzinho, que ele andava sobre pedras afogueadas. Isso tudo é folclore, meus irmãos. Eu sei que a gente nasce com essa ideia, nos é implantado naquelas bíblias ilustradas e reafirmado por pregações de pregadores pentecostais, né? Cheio de flores, né? De floreamento da narrativa, mas ele não é bíblico. Simplesmente a Bíblia não fala e a gente não deve estar se preocupando com isso. A gente deve estar se preocupando em não ser o diabo, em não ser o adversário, em não ser um caluniador e não se colocar, não se opor ao próprio Deus. Exatamente. Como eu falei, nós não vamos nem nos aprofundar nesses textos, né, de onde a pessoa acaba deduzindo que o diabo era um ser bonitinho de luz, estava cantando, regendo o coral no céu. Bom, pega lá o Ezequiel 28, você mesmo, né? Tipo texto fora de contexto, como nós sempre aconselhamos. Lê com cuidado o texto, mas devagar. Não fica naquela de ler por passar o olho para poder no final do dia tu dizer pro irmão: não, mas eu fiz meu devocional, eu já li a Bíblia hoje. Meu irmão, para. Faz devagar, faz direito o negócio, certo? Não faz para dizer que fez, para cumprir tabela espiritual. Lê devagar o texto, presta bem atenção, vê como ali fala de um homem presunçoso. Você sabe muito bem, acho que quem tem uma noção rasa de história, que os reis antigos, por exemplo, eles chegavam ao ponto de se declarar divindades ou de ter parentesco com divindade. O faraó do Egito, vários deles, não só, tivemos várias dinastias, diferentes tempos e tudo, achavam que era o irmão de Amon-Ra, ou filho de Amon-Ra, né, ou outro mais. Ou, por exemplo, como é o caso até do faraó que acabou tentando implantar um tipo de monoteísmo no Egito, né, onde só existia mesmo o disco solar ali. Mas mesmo ele tentando implantar um tipo de monoteísmo, ele, claro, se colocava dentro do negócio. Mas eu sou parente desse Deus. Claro, né, eu vou me deixar de fora. Então, você vê como a presunção dos reis antigos fazia-os acreditar que eles eram até mesmo divindades, né, deuses
que fazia até parte do panteão, né? Eles eram a forma física de um dos deuses desse panteão ali local. Então cuidado, inclusive a Bíblia deixa bem claro isso. Olha Nabucodonosor, a presunção dele fez com que o Senhor o humilhasse, né? Para que ele pudesse voltar a um estado de mais humildade. É só para vocês entenderem que Ezequiel 28, Isaías 14, né? Isaías 14 ali é até um hino bélico, né? Falando que os judeus ali e tal do cativeiro vão se regozijar em cima, né? Vão humilhar aquele homem, aquele rei que o fez passar pelo constrangimento, né? De estarem ali longe de sua terra e tudo. E Ezequiel 28 fala sobre a presunção do rei de Tiro, né? O quanto o homem era presunçoso, né? E podia estar nos seus jardins ali de pedra fogueada, né? Porque usa o nome Éden, que era o Éden de verdade, tá, irmão? Não vai viajar também nisso. Éden pode ser qualquer nome. Tem uma chácara aqui na BR com o nome Éden, quer dizer que se eu colocar que o irmão David vai passar um final de semana ali na tal chácara lá, Éden, você vai acreditar piamente que eu tava no Éden. Pelo amor de Deus, né, irmão? Então, cuidado aí, lê com cuidado o texto que você vai ver que não tem nada de diabo ali. Se existisse esse diabo nesse Ezequiel 28, como está escrito lá, Jesus passaria por mentiroso quando ele afirma que nele nunca habitou verdade alguma e ele é homicida desde o princípio. Ou seja, essa fase de bonzinho e tudo mais, como é descrita pelos pregadores, não existiu. Exatamente, né? Essa questão da origem do diabo, a Bíblia não vai falar, né? Além disso, é só um texto. Como eu sempre falo, né? Cuidado quando você criar doutrinas utilizando textos poéticos e proféticos. Se colocar numa interpretação literal, é um tiro no pé. É um texto claramente figurativo e não literal. Você não pode pegar ao pé da letra e sair executando. Mas outro pensamento interessante que tem-se hoje como crendice a respeito do diabo é que ele lê o nosso pensamento, né? E aí as pessoas ficam com medo. Ou ele pode impedir as nossas orações que chegam até Deus. Então, você tem que orar com fé. Eu vi pastor pregando isso. Tem que orar com fogo para a oração subir assim, igual um redemoinho e o diabo não conseguir parar, né? Tipo gol. É tipo uma bola que o cara chuta e é muito rápido para o goleiro não pegar. Irmãos, como o David falou, presta atenção no Deus que você está servindo. Porque onisciência, onipotência e onipresença são atributos somente do próprio Deus. Tem muita gente achando que o diabo é onipotente, está em todo canto, onipresente e também onipotente, tem todo o poder, né? Só abaixo de Deus ali, né? E que ele pode impedir a nossa oração. Lembra que lá no Daniel, eu falei profético, ele impede que a resposta de Deus chegue em Daniel, não a oração. O próprio texto diz, né? Pentecostal ama, tem até hino lá da Batalha do Arcanjo, diz que a oração foi ouvida desde o primeiro dia, né? A resposta é que demorou 21 dias. Então, cuidado aí para não estar atribuindo ao diabo, né? Ou achar que a oração vai subindo nesse nosso espaço sideral, ela vai subindo e aí os anjos tentam bater e desviar ou impedir que Deus saiba. Deus, ele sabe do nosso pedido, da nossa oração e das nossas palavras antes que a gente fale. Antes, muito antes. Não vai saber depois que a gente fale, se chegar lá no céu. Presta atenção no Deus que você está servindo, meu irmão, porque a gente está rebaixando muito e exaltando aí o diabo. Exatamente. O nosso objetivo aí com esse episódio é desmistificar para você muitas dessas impressões, né, que o crente tem sobre o diabo, como o irmão Felipe falou, e até citou sobre a questão de achar que lê pensamento. Irmão, isso é onisciência. E a outra coisa, por exemplo, né, paralela a essa, é que o diabo acha que, aliás, os crentes acham que o diabo é onipresente. Ah, irmão, né? Não, a gente não prega assim. Prega, irmão, prega e crê e teme ainda, porque se diz nesse exato momento que ele está aprontando aqui, os irmãos da igreja nesse exato momento vão atribuir alguma catástrofe a ele, e os irmãos lá do sul do Brasil estão falando a mesma coisa na localidade deles lá. Isso não é onipresença? Então, irmão, cuidado com essa coisa. Faça como Jó, né? Jó, apesar de estar ali registrado a ação deste agente aí ali no seu livro, ele simplesmente entendeu que o Senhor proporcionou aquela calamidade a ele, né, de modo que, enfim, naquele momento ele não entendia, mas lá no final do livro
ele simplesmente fala algo. Realmente eu te conhecia só de te ouvir, agora meus olhos te veem. Jó entende que ele precisava realmente ainda ter um contato com esse Deus que ele servia de verdade, e não apenas pela ritualística comum, que inclusive ele fazia bastante. Sacrifício pelos filhos, enfim, ali. O diabo não é esse ser super poderoso, onipresente, está aprontando aqui no norte, está aprontando no sul do Brasil, está aprontando nesse momento nos Estados Unidos. Irmão, cuidado, não dê poder a ele na forma em que você acha que ele atua. É um agente do caos, está aí aprontando e tudo, sim, está aí. E do Senhor nada escapa das suas mãos, então ele não pode frustrar aquilo que o Senhor tem programado para o restante da história da humanidade, assim como ele não pode arrebatar você das mãos do Senhor, se assim o Senhor não quiser, mas vai continuar fazendo o seu papel, que é exatamente aquilo que ele faz muito bem: acusar e se opor. Só isso, né? Não, ele não vai virar lobisomem pra ti, aprontar coisas que o imaginário cristão criou aí. Ele simplesmente vai fazer só isso, dentro da permissão de Deus. Só isso, irmão. Que fique bem claro. Exatamente. Lembrando sempre, né, que Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele é soberano, irmão. Então, a quem mais podemos temer, né? Tem até aquele versículo que Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E alguns falam, é o diabo. Não, ninguém. É uma pergunta que já se responde, uma retórica, né? Não há ninguém que pode ser contra nós, né? Então, os judeus até hoje, eles admiram Davi, né? Eles esperam lá o filho de Davi, porque quando Davi reinava, eles não tinham medo de nada, porque Davi não perdeu para ninguém, né? Alexandre o Grande, quando ele saiu da Macedônia e conquistou os gregos, ele saiu destruindo e arrasando e não tinha ninguém que parava. Ele só foi parado pelo próprio exército, que estava cansado e queria voltar, senão ele tinha chegado no Japão conquistando. Ou seja, nós temos um Deus muito mais poderoso do que os reis da antiguidade, muito mais poderoso do que a sua criatura, né? Não podemos esquecer que o diabo é uma criatura e ele está abaixo do Criador, como todas as outras. Então, ele está aí com seu papel, vai nos tentar, e o nosso dever é resistir, né, para não cair em tentação. Se tem uma coisa que os coaches falam que é boa, é para a gente assumir os nossos próprios erros. Porque o que mais acontece com o crente é colocar a culpa toda no diabo. Ele vai lá, mata, é o diabo. Ele vai lá, adultera, é o diabo. Ele vai lá, rouba, é o diabo. Irmão, seja homem, né? Assuma os seus próprios erros. O diabo está lá com seu papel para tentar e você cai se você quiser. Ele não tem poder de te controlar ao ponto de fazer você pecar caso você não queira. Então, vamos colocá-lo no seu devido lugar e colocar o nosso Deus acima de todas as coisas e acima de todo poder e toda potestade. Exatamente, né? É uma forma, inclusive, de atribuir glória ao Senhor, né? Por aquilo que ele realiza. A própria igreja, no Atos dos Apóstolos, ficou muito centrada ali, né, em Jerusalém. Não queria sair, estava legal, o Espírito já tinha vindo sobre eles e tudo. Mas aí, não querendo sair, o Senhor promoveu uma perseguição sobre eles, olha aí. E aí foram saindo, né? Por causa da perseguição saindo. E por onde passavam, anunciavam, inclusive. Ou em momento nenhum atribuíram ao diabo, né? Esse mal, porque era ruim. Quem é que gosta de ser perseguido? Ninguém. Que negócio de diabo? O Senhor, ele mesmo, pronto, o Senhor que promoveu isso aqui. Então, irmão, tu pode até não entender, né? Quem está nos ouvindo. Mas certos males acabam sendo promovidos por uma razão que pode não ser agora, pode ser inclusive no final da tua vida que tu acaba entendendo. Mas se foi o diabo que promoveu, ele apenas aparece como uma ferramenta para a promoção deste mal. Fique bem claro. Ele não é esse protagonista aí capaz de fazer oposição ao próprio Deus, frustrando os planos do Senhor. Calma, não é assim. E o Senhor ainda tem todo o poder. Graças a Deus por isso. Amém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Siga-nos no Spotify, no Google Podcast e se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe seu comentário, né? A gente sabe que esse tema é super polêmico. Então deixe seu comentário, caso ficou alguma dúvida.
E pesquise, procure, porque esse tema é bem extenso e tem muito mais coisa. A gente precisa de uns 4 ou 5 episódios para falar sobre todos, né? A gente pode até gravar alguns vídeos nos textos fora de contextos ou falando, respondendo algumas questões mais que não ficaram, né, não foram respondidas aqui devido ao tempo. No mais, eu fico por aqui. Até uma próxima aqui no EBcast. Graça e paz.